Às vezes, a vida esconde seus maiores tesouros, nos lugares onde ninguém pensa em procurar. Às vezes, o amor que poderia curar todas as feridas está mais perto do que imaginamos. Mas o orgulho, esse silêncio orgulhoso que mata o coração, nos faz perder o que era feito para ser eterno. Esta é a história de um homem que tinha tudo, e perdeu tudo, não pela pobreza, mas pelo medo de dizer me perdoa, e pelo peso de nunca ter aprendido a dizer eu preciso de você. É a história de uma filha que amou sem ser ouvida, de uma mãe que carregou no peito a saudade, e de um neto que nasceu para reconstruir o que o tempo quebrou. Quando tudo parecia acabado, quando o mundo tratava aquele homem como invisível, a vida decidiu devolver o que ele pensou que nunca mais veria. Uma segunda chance. Uma chance de amar. Uma chance de ser família outra vez. Uma chance de voltar para casa. Mas essa história não é sobre dinheiro, nem sobre herança de terras ou cofres escondidos. Essa história é sobre a única riqueza que não morre, o amor que escolhe perdoar. Respira fundo, porque hoje você vai sentir. Na pequena cidade de Vila Serena, havia um velho conhecido por todos, seu Augusto, mas ninguém o chamava pelo nome. Para a cidade, ele era apenas o mendigo da praça. Ele se sentava sempre no mesmo banco de madeira, sob a sombra de uma árvore antiga. Suas roupas eram gastas, seus sapatos estavam furados, e suas mãos tremiam não pelo frio, mas pelo peso da memória. As pessoas passavam ao seu redor como se ele fosse invisível. Alguns desviavam o olhar, outros riam, e outros fingiam que ele simplesmente não existia. Mas o que ninguém sabia era que aquele velho um dia fora um homem respeitado, dono de terras, de negócios, de sonhos e de uma família. Sim, ele tinha uma família, uma filha e um neto que ele nunca conheceu. Mas o tempo e o orgulho destruíram tudo. Seu Augusto segurava, dentro de uma velha bolsa rasgada, uma foto desbotada. A foto de sua filha quando ainda era pequena, sorrindo, com um laço no cabelo e segurando sua mão. Ele olhava para aquela foto todos os dias, como se fosse um pedaço de alma que ainda restava dentro dele. E então, num certo dia, um garoto pequeno passou por ele, não mais que 10 anos, descalço, sujo, mas com olhos vivos. Moço, tá tudo bem com o senhor? O garoto perguntou. Foi a primeira voz gentil que ele ouviu em anos. Seu Augusto sorriu, fraco. Estou só com saudade. De quem? O garoto insistiu. De alguém que eu não deveria ter deixado ir. As palavras ficaram suspensas no ar, tristes, sem destino. E pela primeira vez em muito tempo, alguém escutou o coração dele. Ao anoitecer, a praça começou a esvaziar. As luzes laranjas dos postes refletiam no chão úmido. O frio chegava devagar, como um lembrete de que o mundo lá fora era duro demais para quem não tinha onde voltar. Seu Augusto abriu sua bolsa novamente, mas desta vez não era a foto que ele queria ver. Era um pequeno pedaço de papel dobrado inúmeras vezes. Castado, amarelo, quase se desfazendo. Lá estava escrito um nome. Helena, sua filha. A filha que um dia ele expulsou de casa. A filha que ele amava, mas tratou com dureza. A filha que ele nunca mais viu. Seu peito apertou. As lembranças o golpearam com força. Ele se recordou da briga, das palavras cruéis, do orgulho estúpido que tomou conta dele. Ele se recordou de quando ela chorou, implorando para ficar. E ele a deixou ir. Agora, ele não tinha mais nada, a não ser arrependimento. Mas naquela noite, algo diferente aconteceu. O mesmo menino voltou. Moço, por que o senhor está chorando? Seu Augusto não percebeu as lágrimas, mas elas estavam lá. Ele apenas respondeu, porque só percebemos o valor de alguns amores, quando já é tarde demais. O menino se sentou ao lado dele, e pela primeira vez em anos, o velho não estava sozinho. Antes de se tornar o mendigo da praça, seu Augusto já foi um homem respeitado, dono de terras férteis, de uma casa grande, onde o sol da manhã entrava pelas janelas e iluminava a sala como um quadro vivo. Sua esposa, Dona Clara, era calma, doce, paciente, e sua única filha, Helena, era o centro de seu mundo. Naquela época, Helena corria descalça pelo quintal,
rindo com o vento. Seu Augusto se orgulhava dela como quem se orgulha de um milagre. Mas o orgulho, esse companheiro silencioso e destrutivo, já vivia dentro dele, mesmo antes de tudo acontecer. O tempo passou e Helena cresceu. Cabelos longos, sorriso suave, olhar cheio de sonhos que voavam além da cerca da fazenda. Ela queria estudar, viajar, descobrir o mundo, enquanto o pai achava que o mundo já era pequeno demais para ela. E então, o amor chegou. Um amor simples, honesto, sincero. O amor por um rapaz chamado Miguel. Miguel era pobre. Não tinha terras. Não tinha sobrenome poderoso. Mas tinha caráter. Tinha humildade. Tinha um coração que amava Helena com uma força que ninguém poderia explicar. Mas para Augusto, isso não era suficiente. Ele queria um genro rico, influente, que aumentasse seu nome, seu status, sua importância na cidade. A casa que antes era cheia de risos se tornou palco de discussões que arrancavam pedaços da alma de cada um. Pai, eu o amo, Helena dizia, com a voz embargada. Amor não enche a mesa. Augusto respondia, com o peito cheio de fogo e a mente cega pelo mundo. Eu não quero riqueza. Pai, quero alguém que me veja. Alguém que me entenda. Mas Augusto não escutava. Não queria escutar. Ele amava a filha, mas amava mais o orgulho que a sufocava. E assim, o dia do rompimento chegou. Um dia de céu nublado, vento pesado e silêncio de tempestade. Helena apareceu à porta, com a mala pequena nas mãos. Os olhos marejados não por fraqueza, mas por decisão. Pai, eu vou. Eu preciso viver a vida que o meu coração escolheu. Eu queria que o Senhor me entendesse, mas se não pode, pelo menos me deixe ir em paz. O silêncio que veio depois foi uma flecha que atravessou o peito de Augusto. Mas ele não permitiu a si mesmo sentir. Ele apenas ergueu o queixo, como se estivesse acima da dor. Se você sair por essa porta, não volte mais. Foi essa frase, essa única frase, que destruiu 3 vidas. Helena saiu. Miguel a esperava do lado de fora. E naquele exato instante, seu Augusto perdeu uma filha. Helena perdeu um pai. E o mundo perdeu uma família que deveria ter sido eterna. Os anos passaram. A casa que antes era cheia de vida ficou silenciosa. Dona Clara, a esposa amada de Augusto, adoeceu pouco tempo depois. E não era uma doença do corpo, era do coração. Ela tentava esconder, mas o vazio de não ouvir Helena cantar, rir, conversar, estava matando algo por dentro. Certa noite, enquanto a lua cheia iluminava a janela, Clara segurou a mão de Augusto e disse algo que marcou até o fim. Você sempre foi um homem forte, Augusto, mas confundiu força com orgulho. A força que protege virou força que despedaça. Se um dia você tiver a chance, não deixe sua filha morrer sem ouvir que ainda é amada. Essas palavras foram como um sussurro que ecoa para sempre. Mas o destino não esperou. Clara partiu. E naquela madrugada, ao lado da cama vazia, o homem que nunca chorava, chorou. Chorou como um menino perdido. Chorou por Clara. Chorou por Helena. Chorou por si mesmo. Ele tentou encontrar Helena. Sim, ele tentou. Mas a cidade era grande e o tempo cruel. Até que um dia ele descobriu algo. Helena havia se casado com Miguel e havia tido um filho. Seu neto, um menino que levava seu sangue. Um menino que falava seu sobrenome. Um menino que ele nunca segurou nos braços. Quando soube disso, Augusto caiu de joelhos no chão de terra. Era tarde demais. Quando ele finalmente encontrou o endereço, era apenas uma casa fechada. Sem vozes, sem risos. Helena e Miguel tinham se mudado para longe. Augusto ficou diante da porta, em silêncio, segurando aquele mesmo papel onde escreveu o nome dela. Helena. E ali, ele desabou. A partir daquele dia, ele abandonou as terras. Abandonou a casa. Abandonou tudo. Porque tudo lembrava o que ele perdeu. Ele se tornou um homem que vive nas ruas. Mas não porque a pobreza o destruiu, mas porque o arrependimento era grande demais para caber dentro de paredes. O sol nascia lento naquele dia, tingindo o céu com cores suaves de laranja e ouro. A praça estava silenciosa. As árvores balançavam com um vento leve, como se o mundo respirasse devagar.
Seu Augusto estava sentado no mesmo banco de sempre, a mesma postura, os mesmos olhos cansados. Mas havia algo diferente, um tênue brilho de esperança, como se algo estivesse prestes a mudar. O menino, aquele mesmo menino que havia perguntado se ele estava bem dias atrás, estava voltando. Mas desta vez, ele não vinha sozinho. Ao lado dele estava uma jovem mulher, de olhar firme e sereno, mas com algo quebrado no fundo. Ela carregava nas mãos uma carta antiga, dobrada com cuidado, como algo precioso demais para ser perdido. Seu Augusto arregalou os olhos. O mundo ao redor pareceu parar. Seu coração perdeu o ritmo por um segundo, porque ele reconheceu os olhos dela. Não os olhos da criança que ele deixou partir, mas os olhos de Clara. Os mesmos olhos da mulher que ele amou por toda a vida. A jovem parou diante dele, respirou fundo, e disse, com a voz suave, mas trêmula: "O senhor é Augusto, não é?" Ele tentou responder, mas a voz não saiu. As palavras se perderam no meio do tempo. "Eu sou Lia", ela continuou, "filha de Helena, sua neta." A bolsa do velho caiu no chão. O papel com o nome Helena escorregou entre seus dedos. Lia se abaixou, pegou o papel e segurou com carinho, como quem entende o peso de uma vida inteira dentro de uma única letra. "Minha mãe", ela disse, com lágrimas surgindo, "me falou do Senhor." A voz dela quebrou. "Ela nunca te odiou. As lágrimas de Augusto finalmente caíram, como rios presos por anos." Ela era, ele tentou dizer, mas a dor engasgava. Lia terminou por ele. Ela era tudo. Silêncio. Mas aquele silêncio era cheio de amor que nunca morreu, cheio de perdão que ainda existia. Ela deixou isso para o Senhor. Lia entregou a carta. Era a letra de Helena, delicada, igual quando ela escrevia bilhetes para ele quando criança. Com as mãos tremendo, Augusto abriu a carta. E leu: "Pai, por muito tempo eu quis voltar, mas a vida foi dura. Miguel ficou doente e eu precisei ser forte. Sei que o senhor se arrependeu. Eu também me arrependi. Nós dois erramos tentando amar do jeito errado. Se algum dia minha filha encontrar o senhor, por favor, olhe para ela como olhava para mim quando era pequena, porque ela carrega o meu riso e o seu coração." Quando ele terminou de ler, o velho chorou. Mas não era um choro de desespero. Era um choro de reencontro. E Lia, com cuidado, o abraçou. Naquele instante, 3 gerações se encontraram em apenas 2 braços. O menino pequeno olhou aquela cena, sem entender tudo, mas sentindo tudo. E aquilo era o suficiente. O relógio de areia esvaziava-se lentamente quando as portas do salão se fecharam. Lord Avara, o mesmo que zombara do jardineiro, falava em voz baixa: "O povo ama demais. Um rei amado é um rei perigoso." Outro ministro respondeu: "Precisamos de estabilidade, não de sonhos." Ele fala como um poeta, não como um governante. "Então faremos o império lembrar quem manda", murmurou Avara, deslizando um frasco de veneno sobre a mesa. O príncipe, escondido, ouviu tudo. Cada palavra queimava como fogo. Seu coração batia forte, não de medo, mas de desilusão. De repente, uma mão tocou seu ombro. Era Elias. "Eu te disse, Alteza, as raízes falam na escuridão. Eles querem me matar." "Não, Dário. Eles querem matar o que você representa, a semente que você plantou. O império tem medo do jardim que floresce sem permissão." O príncipe fechou os olhos. Em silêncio, sentiu a dor de quem entende demais. Mas quando os abriu, havia decisão. "Então que seja. Se o império tem medo da verdade, eu a farei crescer até cobrir as muralhas." Na manhã seguinte, Dário convocou o conselho. O mesmo salão dourado, as mesmas vozes disfarçadas. Mas dessa vez, o príncipe estava diferente. Sereno e firme. "Senhores", disse ele, com voz que ecoou nas paredes, "ontem à noite, enquanto dormiam, o império me falou." Os ministros se entreolharam, desconfiados. E o que o império disse: "Alteza, Zambu Avaran, Dario levanta-se, tirando algo do bolso." As chaves, as antigas chaves do império. Diz que cada uma dessas chaves guarda uma verdade, e que toda mentira tem sua porta.
Ele caminhou lentamente até o trono. Hoje, uma dessas portas será aberta. E quem mentir diante dela, jamais voltará a ver o sol. O ar ficou pesado. Elias, parado ao fundo, observava. Havia serenidade em seu olhar. Ele sabia que o príncipe não falava em metáforas. O império tinha despertado. Uma a uma, Dário colocou a chave sobre a mesa. Esta, disse ele, levantando uma prateada, abre a sala dos juramentos. A sala onde meu pai confiou o futuro a homens que juraram lealdade e mentiram. Abraham engoliu seco. O príncipe se aproximou. A chave dourada abre o jardim, o único lugar onde a terra ainda reconhece a verdade. Os ministros tentaram falar, mas o silêncio era ensurdecedor. E então Dário apontou para a porta dos fundos, a porta esquecida, trancada há décadas. E esta, disse ele, mostrando uma chave negra, abre o passado, o lugar onde os segredos do império dormem. Abraham levanta-se abruptamente. Isso é loucura. Dário sorriu. Loucura é acreditar que o poder pode florescer sem raízes. E então girou a chave. As portas antigas se abriram com um som grave, ecoando por todo o salão. Um vento gelado entrou, apagando as tochas. Os ministros recuaram, assustados. Na escuridão, uma voz, suave, mas firme, sussurrou. A terra lembra o sangue que a alimenta e o nome de quem a traiu. Avaram caiu de joelhos. As paredes começaram a vibrar. Os vitrais se romperam. Do chão, brotavam pequenas plantas luminosas, como se o jardim tivesse invadido o palácio. O príncipe deu um passo à frente, sem medo. O poder antigo do império, o poder das raízes, havia acordado. Quando o vento cessou, o salão estava coberto de flores brancas. E no centro, Dário permanecia em pé, com as chaves em mãos. Elias observava, com lágrimas nos olhos. Agora entende, Alteza? Sim, respondeu o príncipe. As chaves nunca abriram portas. Elas abriram consciências. O velho sorriu. Então o império está a salvo. Dário olhou ao redor. Não, ainda não. Um jardim só vive enquanto for cuidado. E o império é o coração de todos nós. Naquela noite, o povo viu o impossível. Do alto das muralhas, flores brancas começaram a nascer entre as pedras. E pela primeira vez em séculos, o império respirava como parte da terra, não acima dela. O jardineiro caminhou ao lado do novo rei e disse baixinho: quando o poder floresce, é porque alguém teve coragem de sangrar pela verdade. A maior riqueza que alguém pode deixar não está em cofres, nem em terras, nem em cifras. Está em quem continua a lembrar do nosso nome com amor. Está no abraço que chega tarde, mas ainda chega. Está no perdão que cura o que o tempo não conseguiu apagar. Dinheiro acaba, heranças se gastam, mas o amor que sobrevive ao orgulho é eterno.